वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं वनतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणोरविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गबोधुष्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नयनं गलदस्सुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा
Pulakair nichitam vapu kada tava nama gohane bhavishvati. Nayanam galadasudharaya Badanam gadagadarudhaya gira Pulakair nichitam vapu Kadatavo nama gohane bhavishvati. Gauriya Goshtipati Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, Guru Universal, disse: quando pudermos seguir Rupanugadhara, o caminho de Rupa Goswami Pada, de Rupa Manjari, de maneira perfeita, finalmente todos os secretos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, todos os seus passatempos diferentes, se manifestam dentro do nosso coração. Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada, o Paramahamsa, o cisne espiritual, disse que quando nós nos tornamos Rupanugas verdadeiros, seguidores verdadeiros de Rupa Goswami, todos os segredos relativos aos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, o seu Siddhanta Vichara, suas conclusões filosóficas, são reveladas ao nosso coração. Nós as compreendemos de maneira fácil, neste nível. Caso contrário, não é possível. Nós não podemos nos forçar dentro deste caminho. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que aqueles que são verdadeiros Rupanugas, eles entendem os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu de maneira apropriada. E quando nós podemos ver a beleza dos pés de lótus de Rupa Manjari, nós descobrimos que o nosso coração ainda está sujo e contaminado. Nosso coração ainda está feio. Nós vamos poder desprezar o nosso próprio coração, descartá-lo. E aí descobriremos, ao entender os pés de lótus de Rupa Manjari, dessa expansão de Srimati Radharani, que interpreta o papel de Rupa Goswami nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, quando vemos a beleza dos seus ensinamentos e dos seus pés de lótus. E o que significa isso? Nós vamos perceber a sujeira do nosso coração. O que quer dizer? Então, que dizemos que Rupa Manjari, que Rupa Goswami tinha uma beleza extraordinária. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada dizia: nós temos que desenvolver uma forma de serviço perfeita, um desejo de servir de maneira perfeita. A Prakrita Seva Murti. Nós devemos desenvolver um desejo de servir, um serviço que alcance a forma perfeita. Desta maneira, o Aprakrita Kamadeva, o Deus do amor transcendental, se interessa em nos olhar, em nos ver. Nós temos que desenvolver uma figura perfeita. A forma do nosso serviço deve alcançar uma beleza perfeita. Assim, o Deus do amor transcendental se interessa em nos ver, em se aproximar de nós, em nos abraçar e nos dar um beijo. Mas, por favor, Maharaj está pedindo, não confunda o amor material com o amor espiritual, né? O beijo de Krishna é um beijo espiritual, é um abraço espiritual. A Prakrita Seva Murti. O que significa isso? A forma perfeita do serviço que alcança o nível transcendental. Todos os habitantes de Vrindavana são a Prakrita Seva Murtis. Murti é deidade, a Prakrita é não material, Seva é o serviço. Eles são formas perfeitas do serviço transcendental. Eles são transcendentais formas do serviço puro. E eu estou tentando, diz Shambhava,
esclarecer esse ponto da melhor maneira possível. Por quê? Porque eu pronunciei o nome de Rupa Goswami Pada. Agora nós não estamos falando de Dwaraka, de Satyabhama, de Rukmini, das rainhas de Dwaraka. Nós estamos falando de realizar, de enxergar perfeitamente a beleza de Rupa Manjari, de Rupa Goswami Pada, essa expansão de Srimati Radharani. E o que nós queremos dizer com isso? Então, no caminho da adoração Raganuga, Rupanuga, da adoração a Krishna que segue Rupa Goswami, um apego transcendental se desenvolve aos pés de lótus do Senhor. Now your conception, your feeling, your understanding, all your activities, all in the area of Maya. Agora, neste momento, todas as suas atividades, suas palavras, seu olhar estão no campo de Maya. Você não consegue ainda transcender. O dia que você conseguir transcender, todo o seu intelecto, sua mente vai se tornar não material, aprakrita. As suas atividades, a sua maneira de pensar, tudo isso vai se tornar transcendental, não material, aprakrita. Aqueles que são sarradias, porém, aqueles que fingem que estão nesse nível, que querem passar por atalhos, eu não preciso ficar explicando a imperfeição deles eternamente. Nós vamos pronunciar alguns versos do Bhagavatam a esse respeito. Shyam Das Babaji Maharaj diz que ele já explicou isso, a não ser que seja extremamente necessário, para que você não confunda, para que não aconteça uma confusão entre o amor material e o amor transcendental, especialmente em relação às golpes. Caso contrário, nós nos perdemos por tempo infinito. E o Senhor não vai nos perdoar. Nós temos uma grande vantagem. Shri Chaitanya Mahaprabhu veio até este mundo. O Senhor Supremo, Shri Krishna, Bhagavan, Shri Krishna, veio na forma de Gauranga Mahaprabhu, de Shri Krishna Chaitanya, do Avatar Dourado. E isso nos dá uma vantagem fantástica, absoluta, porque todos os associados eternos de Chaitanya Mahaprabhu também vieram aqui para nos ensinar o caminho. Mas nós somos tão tolos que não estamos interessados. Eles querem nos dar um tesouro imenso. Avaliar o tesouro que eles querem nos dar não é possível com os nossos métodos materiais, com os nossos métodos materiais. É por isso que Rupa Goswami Pada disse: Rupa Goswami esclareceu este ponto através desse verso. Ou seja, que o amor que Mahaprabhu distribui não tinha ainda nunca sido distribuído neste universo, nesse dia de Brahma. E é raro até para o Senhor Brahma, para o Senhor Shiva, para Sankara Bhagavan alcançarem este amor, pois ele é algo muito secreto e profundo, extremamente elevado, acima da imaginação de todos os seres vivos. Se nós tentarmos engenhar nossa mente, nós podemos ganhar dinheiro, mas nós não podemos entrar no campo do Rasa Tattva de maneira ilícita, fingindo que já estamos prontos. Se na nossa vida nós descobrimos que o rasa material não vai mais me tocar, se você descobrir na vida material que o desfrute material, que a rasa material não vai tocar meu coração, se você perceber que os desejos materiais não lhe dão satisfação, você está recebendo um sinal verde. Krishna está dizendo: venha na minha direção, você está pronto. Não antes disso. Enquanto você continuar desejando bobagens materiais, prazeres materiais, o sinal verde ainda não vai estar aceso para você.
E ao ouvir o Harikatha, nós vamos nos purificando. Até agora, nós temos adquirido concepções imperfeitas sobre o desfrute. Você pensa que o desfrute material, o que você recebe agora, que isso tudo seja algum desfrute, que pratista, que dinheiro, que fama espiritual, dinheiro e luxúria vão lhe dar prazeres. Mas os Vaishnavas falam disso como se fossem excrementos. Então, essa é uma bruxa imunda que dança no nosso coração. Esse é o nosso desejo de fama, que está dentro do nosso coração. É isso que faz o nosso coração estar feio. Isso não vai significar que nós vamos fazer uma cena de teatro, que eu vou fingir que eu quero tomar iniciação, que eu vou fingir que eu quero conhecimento espiritual. Não. Porque qual é o benefício último? Porque se eu não conseguir alcançar a Prakrita Gyan, conhecimento transcendental, qual é a utilidade de Diksha? Qual é a utilidade da iniciação? Se eu não conseguir alcançar a Prakrita Gyan, eu não posso desenvolver uma relação com Krishna. Você pode até me dizer, olha, eu tomei Diksha há 40 anos atrás. E você pode posar como uma pessoa que tem conhecimento. E o mundo pode até acreditar em você, mas você precisa primeiro realizar o processo de maneira científica. Senão, é tudo inútil. Não confunda Rasa Tattva, Bhava. Tente entender o que essas coisas significam. Então, este mantra está falando de atravessar a realidade material. Nós estamos correndo contra o fluxo, a correnteza de Maya. Esse é o que nós estamos fazendo na vida espiritual. A corrente de Maya está nos empurrando para trás e nós estamos andando no caminho ao contrário, na direção contrária. Se você entrar num rio e se você quiser nadar ao contrário, como é que você faz? Você vai entender do que é Maya. Se você nunca tiver feito isso, você não sabe o que é. Se a corrente vai lhe importar para cá, uma corrente fortíssima, e você vai nadar para atravessar aquele rio, você consegue fazer isso? Você me mostra que você consegue nadar na direção contrária? Esse é um exemplo material para explicar que é mais perigoso ir contra a Maya. Porque nosso corpo, nosso intelecto, nossa mente é tudo material. Então é normal que nós sintamos a influência de Maya. Recentemente eu disse, você se lembra que o óleo e a água nunca se misturam. A matéria se mistura com a matéria, mas o espírito não pode se misturar com a matéria. Você não pode realizar sua alma, sua atma. Então, acontece como uma espécie de malabarismo, de encantamento, de mágica, por conta das suas atividades passadas, dos seus samskaras sujos. Por conta disso, você acha que o corpo é seu, automaticamente. Você vai querer ler grandes filosofias, mas se vocês não entendem que há uma diferença entre a alma e o corpo, então vocês são mayavadis, vocês acreditam que vocês são Deus. Porque o corpo material não pode ser igual ao nosso espírito. Só Krishna tem um corpo que corresponde ao espírito absoluto. Mas você vai dizer, mesmo cheio de defeitos, você pode continuar ensinando a filosofia. Não é isso que está escrito. Se você falar dessa maneira, você está enganando o mundo inteiro, porque não está escrito isso. Não está escrito dessa maneira.
nenhum desses grandes Vaishnavas, Mahaprabhu, Rupa Goswami, vão dar indicações de que nós possamos avançar sem nos purificar. Mahaprabhu só falava de rasa tattva, ou das relações mais elevadas de Krishna com as gopis e Radharani. Ele só discutia isso trancado com mais 2 Vaishnavas dentro de um templo em Jagannath Puri chamado Gambhira. Se você quer discutir isso abertamente, você está contra Prabhupada Bhaktisiddhanta, contra Bhaktivinoda Thakur, contra o Guru Varga, contra o próprio Avatar Adorado, contra o próprio Chaitanya Mahaprabhu. Você vai querer entender isso? Isso é proibido. Por que as pessoas estão falando sobre isso pelo mundo afora e todo mundo achando que isso é elevado e que devemos ouvir sobre isso? Você está indo contra a indicação de todos os Vaishnavas e do próprio Chaitanya Mahaprabhu. Então, qual é o ponto? Quando você atravessa essa fronteira material e você transcende espiritualmente, então um sentimento aparece dentro do seu coração. Tente seguir. Tente entender que essa palavra significa Hridi, dentro do coração. Hridoi. Você vai descobrir que lá dentro do coração existe um brilho muito forte. Vamos imaginar que agora você esteja desenvolvendo algum nível de bondade, Sattva-guna. Eu sei que vocês estão fazendo isso. De tanto ouvir o Harikatha, a bondade se manifesta, mas a bondade material também não é suficiente, ela não é permitida para esse nível, para a realidade transcendental. Você vai ter que jogar fora mesmo a bondade material e sair da influência de Maya. Dessa maneira nós vamos alcançar a plataforma de Shuddha Sattva, Vishuddha Sattva, de uma bondade espiritual, absoluta, não material. Então, uma pergunta vai surgir nesse ponto. Por que nós vamos dizer que o voto de Kartika é um um voto? Vrata. Vrata é voto. Ninguém consegue superar Radharani, porque ela é o infinito. Não podemos desenhar o limite onde acaba Radharani, onde acaba o amor de Radharani. Nós falamos sobre isso recentemente. Eu peço que vocês cheguem cedo, mas falar com vocês é a mesma coisa que falar com as paredes. É como se eu fosse um louco falando com as paredes. Eu falo para você vir mais cedo e você vem atrasado. Hoje é o aparecimento de Bhakti Kumudshanta Goswami Maharaj, mas onde está o seu interesse? Maharaj está dando bronca no dos sevakas. Então, a bronca de Maharaj é misericórdia, é claro. Então, existem sentimentos de amor em relação a Krishna que só existem em Radharani. Então, ela tem diferentes níveis de ira transcendental, de ira amorosa em relação a Krishna. Ou seja, Radharani às vezes se irrita com o comportamento de Krishna e manifesta isso, porque isso dá um sabor ao amor transcendental do divino casal. Então, na verdade, isso se mantém dentro do nível do prema, dentro do nível do amor. Aqui na realidade material não é assim. Quando as pessoas se irritam, elas estão irritadas porque nós agredimos seus interesses pessoais. Isso é o que acontece na matéria. A pessoa se irrita porque o interesse material dela, o interesse egoísta dela, o prazer dela está sendo atacado. Então, por exemplo, existem gurus
que corrigem o discípulo de tal forma que eles são capazes de bater no discípulo. E isso é amor também. Se ele está fazendo isso para levar o discípulo para a transcendência. O Maharaj falou que ele chegou a ver um discípulo e falou, olha aqui, ó, meu guru bateu em mim com um sapato de madeira. Então, porque o guru está impedindo o discípulo de cair, é tão fácil cair em Maya. Então, o guru é capaz de tanta misericórdia que ele vai fazer tudo para que o discípulo consiga cuspir nessa atração pela matéria, no amor material. Se você alcançar o limite mais elevado, você não vai pensar em nada além de Krishna. Como satisfazer Krishna? Como satisfazer Krishna? 24 horas por dia. Só esse pensamento você vai ter. E o próprio Krishna não vai estar sofrendo por nada. Mas a gente imagina nesse nível, Krishna está precisando disso. Krishna pode estar sofrendo por conta daquilo, então eu vou arrumar tudo. Servi-lo de todos os lados. Como diz este verso que nós já explicamos, lembram? Então as gopis vão dizer, o grupo das gopis vai dizer, quando você vai para a floresta, Krishna, a gente se sente mal porque você pode pisar numa pedra que possa machucar seu pé, um espinho. Krishna sente o amor das gopis. É um amor enlouquecedor. Um sentimento louco que supera a racionalidade. E nós temos que alcançar isso através do Guru Seva e do Guru Kripa, da misericórdia do Guru e do serviço ao Guru. Nós vamos sentir isso. Eu não precisei praticar, diz Shambhava, como amar meu Guru. Foi algo automático. Meu Guru, ele tem muita experiência, ele é um Bhajananandi, ele sabe servir Krishna. Eu dizia isso para mim mesmo e depois eu me aproximava dele. Quando eu vi ele pela primeira vez, Maharaj viu uma foto dele e começou a procurá-lo pela Índia inteira. Finalmente, quando ele o encontrou, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj estava lá, ele finalmente o encontrou, ele começou a falar sobre como alcançar prema. E eu fiquei surpreso, porque ele não me disse coisas introdutórias no primeiro dia. E por quê? O que ele estava indicando? Ele estava explicando a distribuição do prema por Chaitanya Mahaprabhu, pelo Avatar adorado. E agora eu entendo por que eu ouvi essa primeira aula. Porque nós temos que seguir o caminho de Prabhupada Bhaktisiddhanta, de Bhaktivinoda Thakura. Mesmo que o mundo inteiro fique bravo com você, que você tenha que sofrer por você defender a filosofia pura. Suporte e tenha paciência. Tente convencer as pessoas, tente ensinar a elas o que é secreto. Que nós devemos primeiro nos purificar para alcançar, para ouvir falar sobre Radha e Krishna. Mas as pessoas não querem entender isso, é impossível pedir isso para elas. Existem milhares de pessoas, eles querem seguir os trapaceiros, os que vão passar por atalhos. E porque nós não estamos, porque Maharaj não está trapaceando ninguém, é por isso que as pessoas não querem nos seguir, querem seguir Maharaj. Um dia talvez eles consigam entender, quando eles vão entender que os Vaishnavas que estão falando sobre isso estão passando um caminho trapaceiro, um caminho que passa por um atalho que não existe. Esse é um ponto vital. Nós temos que seguir o caminho de Bhaktivinoda Thakura. Nós temos que seguir Prabhupada de maneira perfeita. Caso contrário, nós não conseguimos avançar. Então, nós estávamos falando no Gopi Gita. E lá existem muitos versos pronunciados pelas gopis. Por exemplo, este famoso verso.
The Gopika speaking. As gopis pronunciam. Gopika speaking, we know. Elas dizem, não You sabemos. are actually not the son of one Gopi. Na verdade, você não é o filho de Secret Yashoda. Tattva is that you are sitting inside the heart of everybody. Nós sabemos que você está Now you sentado can no coração question, de you told todos. that day that for Gopikas and Brajavasis, this kind of, Aishwarya Bhav never come. Mas como assim, Maharaj? Vocês vão perguntar se as gopis nunca falam de Krishna como How they are Deus. speaking. Como que elas... Você está contando que elas pronunciam isso? Então, Shamdas Babaji Maharaj disse que ele já explicou isso quando ele dá aula sobre o Gopi Gita. De acordo de tempo e circunstância, esse pensamento pode vir momentaneamente, mas essa Aishwarya, essa maneira, elas vão pronunciar isso, mas essa maneira de explicar Krishna como Deus não perdura no coração das gopis. Elas usam isso como um argumento para voltar a adorá-lo enquanto Krishna, enquanto filho de Yashoda e Nanda. Então elas dizem, nós sabemos que você é Deus, mas elas não sentem isso, elas sentem o amor pelo adolescente eterno, por Shri Krishna. É por isso que Vishwanatha Chakravarti Thakur, eles pronunciam que Krishna é o Senhor Supremo, mas não é esse o ponto principal. O ponto principal é que as gopis imaginam sofrimentos de Krishna, mesmo quando não existem, quando Krishna não está diante delas, quando ele desaparece. Todas as gopis, elas são absorvidas nessa sensação de sentir a falta de Krishna. Às vezes alguma gopi fica brava com os demônios que tentam matar Krishna como Putana. Elas têm um sentimento que pareceria como uma interpretação teatral, mas ele se chama Adiruddha Bhav. O que significa Rudha? Escalar. Subir acima de um determinado nível de êxtase. Adiruddha Bhava só é possível dentro de Vrindavana, não em qualquer lugar. Esse tipo de sentimento, então, se uma gopi se sente separada de Krishna, se ela não está na presença de Krishna, ela tem a impressão que um segundo é igual a uma yuga, a uma era inteira. E existem sentimentos desse nível que estão somente presentes no coração de Radharani. Quando Radharani vê a árvore de Tamal, ela acha que ela está vendo Krishna, é uma árvore. E ela vai abraçar a árvore e fala, nossa, é Krishna. Quando Krishna está diante de Radharani, de pé diante dela, ela pergunta, cadê Krishna? Onde ele está? Radharani pode até se deitar no colo de Krishna, mas ela chora de saudade por ele, ao mesmo tempo. Como é possível que ela esteja chorando assim? Isso está explicado nas aulas de Shamdas Babaji Maharaj sobre o Brihad Bhagavatamrita. Hoje eu vou explicar esse ponto, em detalhes. Mesmo quando Krishna está diante dela, Krishnarana pensa, no futuro ele vai embora. Mesmo que ele esteja diante dela, ela pensa, eu não vou ficar para sempre diante dele, ele pode ir embora. Nós sabemos que Krishna se entregou aos pés de lótus de Srimati Radharani. No mundo material isso é impossível, mas na realidade transcendental, no Aprakrita Jagat, Jagat é o universo, Aprakrita é espiritual, não material. Lá Krishna é
o desfrutador absoluto e ao mesmo tempo ele é o desapego personificado. As duas coisas estão presentes nele. Ele tem as 6 opulências. Jayadeva Goswami escreveu este mantra. Jayadeva, ele hesitava. Como eu posso escrever que Krishna quer colocar os pés de Srimati Radharani sobre a sua cabeça? Eu não posso escrever isso. Pensou este Vaishnava que sentiu o desejo de escrever este verso. Nós vamos falar sobre isso no aparecimento e no desaparecimento de Jayadeva Goswami, que virá em breve. Então, Jayadeva Goswami sai de casa para tomar banho no rio. E Krishna vem na forma de Jayadeva Goswami na casa de Jayadeva Goswami. E ele mesmo vai escrever este verso que estava faltando. Jayadeva se censura, não posso escrever isso. Mas Krishna vem na forma de Jayadeva, entra na sua casa, quando o Jayadeva original estava tomando banho no rio, e escreve o verso que ele mesmo tinha inspirado o coração de Jayadeva e que Jayadeva tinha se recusado a escrever. Krishna vai falar com as gopis, quando ele diz, eu não posso retribuir vocês. O que eu poderia dar para vocês em troca de tanto amor? Ele vai usar uma metáfora. Ele vai dizer, nem que eu viva como o Sr. Brahma, que eu tenho uma vida tão longa quanto um universo. Eu não posso repagar vocês. É claro que Krishna vive eternamente, mas ele usa isso como uma forma de expressão para dizer para as gopis que ele não tem como retribuir para elas o amor que elas sentem. Mas essa super bhava, essa adhiruddha bhava, essa emoção, esse êxtase superior, inatingível, só as gopis têm em Vrindavana. Esse tipo de emoção é tão raro. Então, são humores, são sentimentos, êxtases e maneiras de amar Krishna que existem só nas gopis e principalmente somente em Radharani. Então, para alcançar o caminho de Rupa Goswami, de Rupa Manjari, que é uma expansão de Radharani, que vem nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, nós precisamos nos purificar. E finalmente nós vamos enxergar esses segredos. Mas porque nós não nos purificamos, nós não temos sorte, então. Porque nós não queremos enxergar isso. O que Mahaprabhu não mostrou? Ele, nos seus passatempos, ele interpretou detalhe por detalhe do prema, do bhava, do amor por Krishna, das emoções transcendentais, para nos explicar o caminho perfeito. Está tudo já explicado nos seus passatempos, que nós podemos ler no Chaitanya Bhagavata. Chaitanya Mahaprabhu queria nos mostrar tudo. E com o tempo, às vezes ele tinha diferentes tipos de êxtase, ele pulava no oceano, ele abraçava a deidade Jagannatha, ou ele corria como um louco na direção de algum lugar sagrado. Ele tinha todos esses tipos de emoções. Está escrito nos manuscritos védicos, no Shastra, que quando Gauranga Mahaprabhu veio até aqui, uma emoção, um êxtase tão grande como ele manifestou, nunca tinha sido visto. Pois ele sentia os sentimentos de Srimati Radharani ao realizar o processo devocional como um devoto, como Chaitanya Mahaprabhu. Então, às vezes, o corpo dele ficava pequeno, o corpo dele ficava grande, ou o seu corpo parecia
Ele ficava todo arrepiado como se ele fosse uma jaca. E até ele sangrava de saudade por Krishna. É claro que o Senhor Supremo não é feito de carne e sangue. Nem Nityananda, nem Krishna, nem Radharani. Mas isso acontece no mundo material como uma ilusão para que a gente possa entender. Não é que alguém possa bater em Nityananda e ele sangrar, mas quando Jagai Madai jogam uma pedra nele, machucam ele, ele sangra para nos mostrar algo. Eles vão viver um passatempo humano. Caso contrário, a lila não é doce. Então eles vão viver, eles vão se apresentar como se fossem seres humanos. Um dia nós vamos explicar tudo isso, como foi o nascimento de Krishna, como isso é somente uma encenação para o passatempo. Krishna nunca vai lutar contra os demônios, é uma manifestação de Vishnu que sai de Krishna e que ataca os demônios, porque Krishna não tem esse humor. Então, as coisas que Krishna manifesta, seu corpo ou a potência de Vishnu que vai lutar contra os demônios nos seus passatempos, isso é tudo para nos ensinar. Quando Putana quis dar veneno para ela, Krishna vai dar para ela misericórdia. Ela estava se fingindo como se fosse uma mãe para dar leite para ele. Ela estava imitando a figura materna, não fazendo de verdade. E Shukadeva Goswami vai dizer: quem nós podemos adorar? O Senhor Supremo é tão cheio de misericórdia. Não existe outro ser mais misericordioso do que Ele. Ele manifesta ininterruptamente uma misericórdia sem causa. Ele jorra misericórdia. Talvez amanhã eu fale sobre isso. O que nós queremos dizer com misericórdia sem causa? Realmente não existe causa. O que você quer dizer sobre sem causa? E se não tem causa, por que todos não estão recebendo essa misericórdia plena? Tá bom, eu entendo que seja sem causa, mas por que todos não estão recebendo essa misericórdia? Alguns têm boa sorte, alguns têm má sorte? Algum bom sukriti? Algumas atividades boas? Não sejam tolos. O Bhakti é independente. É o Senhor que distribui Bhakti. O que nós dizemos sobre Krishna? Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém pode controlar o Senhor Supremo. Todo o poder pertence a Krishna. E como nós vamos conseguir harmonizar a compreensão dos pontos que nos aparecem como contraditórios? Eu não vou poder entrar em todos os detalhes, mas entendam que a forma transcendental de Krishna, tente entender esse ponto, pelo menos isso hoje. Assim como Krishna, a sua Rupa Shakti, Radharani, ou Bhakti, também são independentes. Você quer vir aqui, se sentar no Vyasa Asana, não funciona assim. Nós não podemos dizer que Bhakti dependa de boas ações, de más ações. Senão você diria que Bhakti está sob a jurisdição das atividades humanas. Então qual é a filosofia perfeita? É algo secreto. Se você quiser entender isso profundamente, é um oceano. Você vai poder alcançar joias espirituais. Eu não vou ultrapassar você. Mas se você seguir a sua mente,
somente material, então eu não vou poder ajudar você. Como é que você vai harmonizar tudo isso? Então, esse é um ponto muito secreto. E tudo foi encenado, demonstrado por Srimad Mahaprabhu. Todo Acharan, todas as atividades, todo Siddhanta Vichara. Se você puder compreender, você vai entender que Rupa Goswami, ele vai nos conduzir. No dia que nós entendermos que o nosso coração não está preparado, não está perfeito, que Krishna não vai querer nos ver com o coração assim, todo contaminado. E aí, pela misericórdia de Rupa Nuga Vaishnavas, dos Vaishnavas que seguem Rupa Goswami, para servir o Rupa Nuga Guru Varga, seguir o Rupa Nuga Guru Varga é seguir. É seguir Rupa Goswami, ou seja, as pessoas querem falar, as pessoas querem dizer, como Rupa Goswami falava sobre coisas muito elevadas, as pessoas querem dizer, eu sigo Rupa Goswami porque eu vou falar de coisas muito elevadas. Mas do ponto de vista de um discípulo sincero, seguir Rupa Goswami significa seguir o desejo e a instrução dos Vaishnavas puros, porque eles são Rupanugas. Então, se eles dizem que nós não devemos discutir os humores de Radharani, as coisas mais secretas, nós não devemos entrar nesse campo sem eles, sem estarmos preparados, sem estarmos purificados. Shamdas Babaji Maharaj já discutiu esses pontos. Ele fala sobre esses tópicos, mas nós temos que nos purificar para escutar e para repeti-los. Então Maharaj vai explicar que, por exemplo, uma manga e uma jaca, se você colocar um carvão perto das frutas, o carvão esquenta um quarto. Se você quiser fazer a manga verde e a jaca que estão verdes, artificial procedure. Same thing, Bhaman Goswami is going to speak. Same thing, Srila Bhakti, Siddha Goswami, Bhakti Program, Keshav Goswami, Bhakti Program, they all speaking. Então é impossível você fazer uma fruta se tornar madura de maneira artificial. Você vai acabar estragando ela. Então aqueles que querem seguir Rupa Goswami sem estar pronto, ele não sabe que ele primeiro precisa seguir os Vaishnavas. Qualquer tipo de... eu preciso primeiro amadurecer meu coração. E eu não posso amadurecer de maneira com carvão, de maneira artificial. Eu tenho que amadurecer através da misericórdia dos Vaishnavas, de um por um deles. Lakshmi Devi gostaria de entrar em Vrindavana, não? Nós sabemos disso. Está descrito nos Vedas que ela quer estar no nível das gopis, mas não é possível. Ela não pode pedir isso. Ela não pode ter o mesmo nível de amor por Krishna como as gopis, porque ela é uma expansão de Radharani numa outra realidade. Mas Lakshmi Devi não tem esse nível de rendição. Sob a guia de quem ela vai para lá? Qual é a pergunta? Nós temos que perguntar para Lakshmi Devi, Lakshmi Devi, ela pode me manter como um mendigo por vidas e vidas para eu falar dessa maneira, mas eu não ligo. Ela pode me deixar sem roupa nenhuma, sem posse alguma, eu não fico chateado. Mas eu perguntaria para ela, nós vamos perguntar para ela. Quem você vai seguir? Sob a guia de quem você quer entrar em Vrindavana? Não tem nenhum guia? De Radharani até Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj existe uma escadaria.
Então, todos os Vaishnavas são como escravos dessa perfeição. Como acontecia nas Américas, que eles tinham escravos. Os Vaishnavas não têm desejo pessoal, eles são como escravos dessa pureza. Eles não têm desejos pessoais. E Lakshmi Devi não vai seguir esse caminho. Eu sou a deusa da fortuna, por que eu poderia ir me cobrir de poeira na matéria? Ela não vai seguir esse processo, então ela não pode entrar em Vrindavana. Aconteceu a mesma coisa com a poetisa Mirabai. Ela alcança Krishna, mas ela é trapaceada, porque ela não pode alcançar Nandanandan Krishna. Ela vai para Dwaraka, segundo os Vaishnavas, porque ela não segue Radharani, porque ela não se rende a um Vaishnava. Então ela vai ser liberada por conta da sua adoração, mas ela vai servir Dwarkadish Krishna, Krishna em Dwaraka, na realidade transcendental. Então esses são segredos da filosofia que os Vaishnavas nos trazem. Então existe um ponto vital que nós temos que discutir, porque alguns sahajias vão dizer dizem, nós não temos que acompanhar o Ratha Yatra. Quem são os sahajias? Aqueles que seguem atalhos, aqueles que querem forçar, dizer que já estão amadurecidos. Quem disse? Quem é o sahajiya que diz isso? Dizia Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Agora vocês vão entender aqueles que estão fingindo que seguem Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Ele escreveu tudo aquilo nos livros, só que as pessoas estão querendo entendê-lo mal. Eu estou cortando relação com todos esses que querem desrespeitar os ensinamentos de Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Eu sou o servo do meu Guru. Aqueles que estão seguindo Prabhupada Bhaktisiddhanta de maneira genuína. Mas as pessoas queriam forçar Bhaktivedanta Bharati Maharaj a forçar outros Vaishnavas, e as pessoas se confundem. Mas Bhaktivedanta Bharati Maharaj explicava as coisas de maneira perfeita. Mas ninguém vai me forçar a fazer isso. Ninguém vai me forçar a glorificar aqueles que não alcançaram a perfeição absoluta. Talvez um famoso acharya seja super famoso, mas se eu falar sobre ele, eu vou ganhar aplauso. Não, eu não vou fazer isso. Até a minha última respiração é minha resolução. Então, dessa maneira, então os sahajias vão dizer uma coisa, uma tolice, que a volta da carruagem de Jagannatha não deveria ser observada. Mas isso não é um ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu. Então, como eles usam passar na frente de Chaitanya Mahaprabhu? Eu sei que a concepção que Mahaprabhu nos deixou é perfeita. Então existe um significado do templo de Jagannatha e do templo de Gundicha. Mahaprabhu jamais vai ter um humor de um servo
de Krishna em Dwaraka, porque Mahaprabhu quer servir Srimati Radharani. Então isso é um problema. E as pessoas não querem compreender de maneira perfeita esse ponto. Eles querem agir como sarrajias. Eu gostaria de discutir tudo isso em detalhes. E levaria meses, mas hoje eu tenho um Harikatha às 10h30 e depois um outro Harikatha até às 4 da tarde. Eu vou dar Harikatha hoje. Então nós vamos falar agora sobre Bhakti Kamal, sobre esse discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Algo muito importante. Então, ele era antigamente, antes de começar a vida espiritual, um repórter. Um repórter muito famoso. Então, em determinada ocasião, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele queria trazer mais e mais almas condicionadas para ouvir a verdade absoluta. Então, Maharaj está glorificando Bhakti Kamal Madhusudana Goswami Maharaj, pois hoje é o dia do seu desaparecimento. Então, Maharaj está falando de um festival específico que tinham várias exibições relativas a Krishna, organizada por Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Mas, no começo ele tinha conhecido devotos que eram iniciantes, que estavam ali servindo essas exposições. E eles responderam, olha, quando você voltar, você pode encontrar Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Então Madhusudana Goswami Maharaj foi até o quarto de Prabhupada Bhaktisiddhanta e prestou reverências. Ele somente de olhar para Prabhupada, ele decidiu se render. Ele disse, ele entregou seu coração, vendeu seu coração aos pés de lótus de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Olha, esse é o meu coração. E Prabhupada Bhaktisiddhanta começou a responder suas perguntas. Como nosso Guru Parampara mais puro? Qual é a utilidade do Guru Parampara? Porque você recebe o ensinamento perfeito, sem nenhuma modificação. Se algum acharya muda o Siddhanta Vichar e vai incluir alguma coisa pessoal, ele não está alinhado. Esse é o Siddhanta. Eu quero os ensinamentos intactos de Chaitanya Mahaprabhu. Eu não quero ouvir o que você tem a dizer. Eu não estou interessado na sua versão pessoal. Eu quero ouvir o ensinamento puro de Chaitanya Mahaprabhu. Você tem o seu acharana, você tem um comportamento perfeito? Você pode me dar isso ou você vai interpretar que você tem essa realização? Você quer trapacear as pessoas? Esse é o seu negócio. Eu não quero ouvir nada que seja diferente do exato ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu. Então, ao perguntar para Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, nós poderíamos ouvir todas as respostas perfeitas. Perguntas muito críticas, muito complexas, mesmo que venham, Bhaktisiddhanta era capaz de responder. Se não se tratam de um Sadguru, ele não consegue responder de maneira perfeita todas as perguntas. Lembre-se, porém, que Bhakti é diferente de erudição acadêmica. Não é a mesma coisa. Então, Gorakshara Das Babaji Maharaj podia alcançar uma grande Bhakti. Mas, mesmo um Vaishnava que fosse analfabeto pode alcançar Bhakti, mas um acadêmico não pode se ele não se rende. Entendam isso. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta conseguiu enxergar qualidades
elevadas dentro do coração de Bhakti actually Kamal Srila Madhusudana Bhaktivinoda Goswami Goswami Maharaj. took, Abhirbhava. Actually, it is what? Swayanaka Sasiti. Today, today. Swayanaka is for us tomorrow. Anyway. So Então, this way, actually, now Bharati Maharaj Swayanaka took birth and also então initiation was Shamdas Babaji Maharaj está dizendo que amanhã é o dia de aparecimento do nosso Gurudeva, Srila Bhaktivinoda Bharati Anyway, Maharaj. so Prabhupada going to one day, Prabhupada going to send Srila Bhakti Kamal Mosan Goswami Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj, one big team to preach in Bombay. Então, Bhaktisiddhanta organizou um time de pregadores para a cidade de Mumbai, Bombay. E naquela época, um senhor que era um grande engenheiro famoso. Ele trabalhava para o governo da Índia. Ele tinha... ele tinha um título de engenheiro, mas ele não era um engenheiro mecânico. Então, Sridhar Goswami Maharaj e outros Vaishnavas foram enviados a lá e pregaram de maneira fantástica. E todas as pessoas que estavam lá ficaram surpresas. E esse mesmo senhor que tinha esse título de engenheiro encontrou com Prabhupada Bhaktisiddhanta mais tarde, quando Prabhupada foi até lá, Bhaktisiddhanta. E ele pediu, por favor, abra um templo aqui. Por favor, faça isso. Então, ele arranjaram um lugar perto do templo de Hanuman. Depois eles venderam esse lugar e fizeram um templo perto de Guru Nanak Hospital. Mas, em primeiro lugar, eles fizeram um templo aí, perto do templo de Hanuman. Então, Prabhupada disse para Bhaktisiddhanta, ele falou com Bhakti Kamal Madhusudana Goswami Maharaj, quando ele era brahmachari. O nome dele era Nipendra, antes. Ele era de uma família de brahmanas. Nipendra Sanyal era o sobrenome dele. Então, Prabhupada mudou o nome dele depois de Harinama Diksha. Como brahmachari, ele passou a se chamar Narottama Ananda. Narottama Ananda Brahmachari. Lhe deram um título. Prabhupada às vezes escrevia certificados de serviço perfeito para os seus discípulos. E ele deu esse certificado e chamou esse discípulo de Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj. Mas antes ele era Narottamananda Brahmachari. E Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, Narottamananda Prabhu, por favor, eu vou pedir que você faça uma pregação em Mumbai. Você se incomoda? Narottamananda Brahmachari disse, bom, eu não tenho experiência para fazer isso, eu não tenho conhecimento, mas é bom para mim ficar com você até que eu não amadureça. Mas você está me dando a ordem de estar em Bombay. Então é porque você vai me abençoar e me dar algum poder para que eu me proteja. Então eu vou dizer que sim, estou pronto. Ele começou a pregar lá. E Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj também foi lá. E quando Prabhupada Bhaktisiddhanta se foi, em 1936, 31 de dezembro,
No calendário inglês era diferente do calendário da Bengali. Então, no calendário, num deles é considerado dia 31 de dezembro e no outro dia 1º de janeiro. Muitas coisas aconteceram então nesse templo. Mas o que houve? Madhusudana Goswami Maharaj tomou sannyas de Srila Sridhar Goswami Maharaj, porque ele respeitava Srila Goswami Maharaj muito. Nós não podemos calcular quanto. Prabhupada estava sentado no seu coração, pois ele seguia Prabhupada de maneira perfeita. Ele seguiu tanto Bhakti Rashak Sridhar Goswami Maharaj quanto Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj. E esses Vaishnavas começaram a pregar. Então, Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj e Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj e Bhakti Aloka Paramahamsa Maharaj, eles começaram a pregar. Então, depois que ele tomou sannyasa, ele continuou pregando. Mas somente Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj podia fazer discípulos. Esse era o que tinha sido concordado naquela época. Os outros sannyasis, os outros seus irmãos espirituais estavam pregando, só pregando, sem fazer discípulos pessoais, sem aceitar discípulos. Bhakti Aloka Paramahamsa Maharaj e Bhakti Sridhar Maharaj. Então sabe-se que 2 discípulos sêniores de Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, um se chamava Trivikrama Maharaj e o outro Narayana Maharaj. Eles foram atraídos por Bhakti Kamal como Madhusudana Maharaj. Então foi Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj que atraiu esses 2 Vaishnavas. Mas depois disso alguma deviação aconteceu. Então Srila Kesha Goswami Maharaj sugeriu: você pode abrir um outro templo, e você também um outro templo. E eles chamaram Param Gurudeva Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj para que ele solucionasse os problemas de deviações que aconteceram em algum dos templos. E Param Gurudeva disse: perdão, eu não estou entendendo os detalhes do que Maharaj está falando. Então, Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj ficou com um templo chamado Gaudiya Vedanta Samiti. Então, existia essa devota. E ele disse para essa senhora: como você veio até a Gaudiya Mata através da pregação de Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj, a senhora, por favor, então, já que a senhora pode, faça uma doação para que Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj abra um templo separado
para que tudo fique organizado novamente, porque tornou-se uma confusão, pois existiam 3 grandes Vaishnavas pregando e só um deles estava dando iniciação. Então Param Gurudeva decidiu ajudá-los abrindo 3 matas, cada um ficaria com uma. It's very important thing. We'll have to understand that our Rupanuga Guru Varga, our previous Guru Varga, how important, I like to speak so many things, but time cannot permit us to run immediately. One very good news I like to Maharaj quer nos anunciar uma coisa, uma boa notícia. The man who started fighting with the Goshala, aquele senhor que queria lutar contra Goshala, ele queria comprar as pessoas para poder... ele estava dizendo para as pessoas que ele é o Senhor Supremo. E agora essas pessoas mudaram de opinião. E existem sannyasis que estavam empurrando esse senhor contra Shambhava. Maharaj está contando o que aconteceu com esse senhor que queria fazer um processo para tirar a Goshala que foi doada para Maharaj. Né? Maharaj tem uma Goshala, uma mangueira com as vacas. E agora tudo caiu, porque o juiz ficou sabendo a verdade. Eu sei que isso é uma coisa separada do Harikatha, mas também faz parte da nossa vida espiritual. Eu não sou inimigo de ninguém. Eu não estou inimigo daquela alma que está fazendo isso. Eu gostaria que ele alcançasse auspiciosidade e bênçãos. Mas Maharaj explicou que tudo acabou. Todo o problema que esse senhor que havia sido mandado para perturbar Maharaj confessou que estava sob a influência de falsos sannyasis.